paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu sou o irmão Ailton, esse é o canal Através da Palavra e estamos em mais um momento de oração. E desde já, antes da gente começar a leitura da palavra e a oração, eu peço para você que está assistindo esse vídeo que compartilhe nosso vídeo com 2 ou 3 pessoas, para que as pessoas venham receber oração, venham ser abençoadas, para que elas venham também conhecer a palavra de Deus. E peço também que você deixe seu comentário e comenta o seu milagre que Deus fez na sua vida, comenta seu testemunho, comenta o seu pedido de oração também e também deixa seu like, não esqueça de deixar o seu like também, nos ajuda bastante, não vai te custar nada e vai fazer com que o YouTube veja que os vídeos são interessantes e o próprio YouTube começa a recomendar para outras pessoas. Então deixe o seu like, que é muito importante para nós. E sem perda de tempo, vamos para a leitura da palavra antes da oração. E o texto que nós vamos estudar, que nós vamos meditar, se encontra em Lucas capítulo 5, do versículo 1 em diante, que vai dizer assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompia-se a rede. Essa passagem aqui que a gente acabou de ler vai relatar uma história, um acontecimento em que Jesus ele estava pregando a palavra de Deus para a multidão e tinha muita pessoa ouvindo ele, muitas pessoas estavam próximas a ele, as pessoas estavam apertando Jesus, estavam muito em cima dele, até que Jesus olhou e viu 2 barcos. Ele viu 2 barcos que estavam perto do lago. Então ele teve uma ideia, ele foi até o barco, e um desses barcos era do Pedro, do Simão, como a gente leu aqui falando que era do Simão, era do Pedro. E depois Jesus pegou e subiu a esse barco, usou o barco do Pedro de púlpito, ficou pregando de lá de cima do barco e a multidão escutando. Depois que Jesus terminou de pregar, a gente vê Jesus falando para o Pedro ir lá até o mar, e ele fala para o Pedro: vai até o mar e lança suas redes para pescar. Depois o Pedro, a gente vê a resposta dele aqui no texto que a gente leu. Ele fala assim: Mestre, a gente pescou a noite toda e a gente não pegou nada, mas já que é o Senhor que está mandando, a gente vai lá lançar as redes. E na conclusão do texto a gente vê que ele pegou tanto peixe que até as redes rasgaram. E imagina a frustração daqueles rapazes. Imagine ficar a noite toda fazendo o que eles eram melhor em fazer, né? Fazendo o que eles manjavam bastante, que era pescar, que eles eram pescadores. E o pescador, ele sabe pescar, ele sabe onde tem um ponto certo que vai ter bastante peixe, ele sabe a hora também certo que vai ter peixe. Então imagine, ele fazendo tudo certinho, ele seguindo todo o cronograma que eles seguiam para pescar e não conseguiram pescar nada. Talvez eles estavam pescando aqueles peixes para vender, talvez eles estavam pescando aqueles peixes para trazer o sustento para casa, e eles ficaram a noite toda tentando fazer isso e estavam chegando sem nada. Até que a gente vê o Senhor Jesus, depois dele pregar a palavra, ele fazendo um milagre na vida daqueles homens. E a reflexão, irmãos, que eu quero trazer para que nós venhamos pensar um pouco a respeito dessa passagem aqui, desse assunto, é que a gente vê eles voltando do lugar que eles sempre frequentavam, que era o mar, fazendo a mesma função que eles faziam todo dia, que eram pescar, mas só que não conseguiram trazer nada. Por quê? Porque eles foram sozinhos, e a gente vê que eles voltaram sozinhos e não pescaram nada. E a reflexão que eu trago, irmãos, é que
essa passagem, como é de muito conhecimento dos irmãos que estão assistindo esse vídeo, eu já vi muitos pregadores falando que o milagre só aconteceu porque Jesus estava no barco e tal. E sim, realmente, a gente vê que quando Jesus está no barco, o milagre acontece, porque eles foram pescar e Jesus não estava no barco. E ficaram a noite toda e não pegaram nada. Mas depois eles voltaram lá com Jesus dentro do barco e sim, o milagre aconteceu e eles colheram a bênção com abundância. Ou seja, tem coisas que a gente vai fazer nas nossas vidas que, se Jesus não estiver no barco, não vai dar certo. Pode ser um lugar que a gente sempre frequentou, coisas que a gente sempre costumou fazer, às vezes pode não dar certo por Jesus não estar no barco, mas tem ainda uma cereja do bolo, irmãos. Não é somente Jesus estar no barco para poder dar certo, como tem muitas pessoas que falam que Jesus está no barco, então pode ir que vai dar certo. Mas se a gente ler aqui com atenção e com calma, a gente vai ver, antes deles ir lá no lugar que eles saíram frustrados e depois saíram de lá com a bênção, é que a gente vê aqui no versículo 4, Jesus dando a ordem para eles, Jesus mandando eles voltar lá e pescar. Ou seja, a gente só vai colher a bênção no lugar que a gente se frustrou, Jesus estando junto conosco somente quando Ele dá a ordem. Então, se você está pensando em voltar naquele lugar que te frustrou para colher a bênção só porque agora Jesus está com você, só vai funcionar se Ele der a ordem para você voltar lá. Porque Ele pode estar com você, mas se Ele não falar para você voltar lá, então esquece, não vai dar certo. Mas agora, se Jesus pegar e der a ordem e falar, volta lá que você vai colher a bênção, então você vai colher a bênção. Ou seja, só vai acontecer dentro da ordem de Jesus. Só vai acontecer se Jesus autorizar. Só vai acontecer se Ele te mandar aí até lá. Então, não seja teimoso, não seja rebelde. E espere a ordem do Mestre. Espera Jesus falar. Espera Jesus comunicar para você que agora é o momento. Espera Jesus falar, vai lá, que agora é a hora certa. E aí sim, você vai colher o milagre. Amém? Então fica com essa reflexão e lembre-se, Jesus ele está no controle de tudo. Tem coisa que nós vamos fazer, Ele estando conosco, mas só vai dar certo se Ele mandar fazer. Amém? Agora vamos orar. Deus maravilhoso, Deus querido, Deus santo, muito obrigado, Pai, por esse momento de oração, meu Deus. Muito obrigado por esse vídeo, Pai. Muito obrigado por essa pessoa que está ouvindo esse vídeo, meu Deus. Peço, Pai, que o Senhor venha, Pai, acalmando esses corações, Pai. Esses corações ansiosos, meu Deus. Que vem fazer as coisas sem antes consultar o Senhor, Pai. Que vem fazer as coisas sem antes esperar a ordem do Senhor, meu Deus. E a gente viu aqui nesse texto, Pai, que eles só colheram a bênção porque o Senhor mandou voltar lá, Pai. E porque se o Senhor mandou voltar é porque o milagre vai acontecer. Se o Senhor mandou voltar é que o Senhor sabe o que vai acontecer lá, Pai. Porque se o Senhor não mandou voltar antes, talvez vai acontecer algo que a gente não saiba. Porque somente o Senhor sabe de tudo o tempo todo, Deus. Então eu peço, Pai, nos dê paciência, Senhor. E nos ajude a confiar 100% no Senhor, Pai. Peço que o Senhor nos ajude com a nossa fé, Pai. Ajuda essa pessoa que está ouvindo esse vídeo com a fé dela, Pai. Me ajuda também com a minha fé, Pai, para que eu venha aguardar e esperar no Senhor, Pai. Porque, meu Deus, eu peço, Pai, muitas vezes nós estamos fracos, Pai. Muitas vezes a gente estamos pacientes, Pai. Então eu peço, Pai, que o Senhor nos dê a paciência, Pai. Nos dê paciência para que a gente venha viver todos os planos que o Senhor tem para nossa vida, porque o Senhor tem o melhor para conosco, Deus. Então eu peço, Pai, nos ajude, Pai, a confiar mais em Ti, Deus. Senhor, eu peço, Pai, perante essa vida também que está assistindo esse vídeo agora, Pai, dessas pessoas que estão tristes, Pai, com a tristeza inexplicável, Pai, uma tristeza que não consegue explicar para ninguém, que não consegue contar para ninguém, Pai, mas o Senhor é aquele que sonda os corações, Pai. O Senhor vai no íntimo, Pai, até da própria pessoa, Pai, que não entende, que ela não consegue compreender, Pai, a situação dela, o Senhor vai lá no íntimo, Pai. Então eu peço, Pai, que o Senhor venha, Pai, confortando esse coração, Pai, triste, meu Deus. Peço também ao Senhor, Pai, que venha liberando a cura sobre essa enfermidade, Pai. Essa pessoa que está com dor nos ossos, Deus, não consegue trabalhar, não consegue fazer nada por causa dessa dor nos ossos, meu Deus.
Peço que o Senhor venha curando nesse momento, Pai. Peço que o Senhor venha curando essa pessoa que está com câncer também, Pai. Porque o Senhor é o médico dos médicos, Pai. O Senhor vai além da medicina, Pai. Se a medicina falou que acabou, mas para o Senhor fala que tem vida ainda, Pai. Porque o Senhor é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para o homem é possível para o Senhor, Deus. Oh, Deus maravilhoso, eu peço que o Senhor atente essa pessoa, Pai, que está chorando nesse momento, ouvindo essa palavra, Pai. Que está sentindo a Tua presença, Pai, crendo que o Senhor vai fazer um milagre, Pai. Então eu peço que o Senhor vai de encontro a essa vida, Deus. Vai de encontro a essa pessoa também que não consegue arrumar emprego, Pai. Abre uma porta para ela, Pai, para ela trazer o sustento para casa, Deus. Para que ela venha trazer o sustento para a própria vida dela também, Senhor. Para que ela venha sair dessas dívidas, Pai, impagáveis, essas dívidas que nunca terminam, Deus. Ajuda essa pessoa, Pai. Oh, Deus maravilhoso, ajuda essa pessoa também no ambiente de trabalho dela, Senhor. Muitas vezes o inimigo está se levantando contra, usando pessoas, Pai, para que venha prejudicá-la, Deus, para que venha tirá-la do serviço dela, Pai. E eu peço, Pai, que o Senhor faça cair por terra agora esse mal, Deus. Nos cobre perante essa maldade do mundo, Deus. Peço que o Senhor nos proteja, Pai. Muitas pessoas ficam com inveja, Pai. Olhares malignos, Pai. Com pensamentos malignos e palavras malignas que podem nos derrubar, Senhor. E eu peço que o Senhor nos cubra com a Tua mão, Pai. Acampa os Teus anjos ao redor dessa casa, dessa família, dessa pessoa, Pai, que está ouvindo esse vídeo, Deus. Para que mal nenhum venha encostar nela, Pai. Oh, Deus querido, Deus santo, essa família, Pai, que o diabo está destruindo, Deus. Essa esposa que só vive brigando com o marido, Pai. Que só vive falando com ignorância, Pai, um com o outro, Deus. Que eles venham tampar essas brechas, Pai. Ajuda eles, Pai, para que não venha dar fim, Pai. Para que esse casamento não venha terminar, Senhor. Porque o inimigo, Pai, ele sabe, Pai, que a família é a base do homem, Deus. Então eu peço, Pai, habita nesse casamento, Deus. Habita nessas casas, Pai. Habita nessas famílias, Senhor. Oh, Deus querido, Deus santo, Pai. Essa pessoa que está também, Pai, sendo atormentada por espíritos malignos, Deus. Eu rogo ao Senhor nesse momento, Pai, que eles caiam por terra agora, Pai. Que em nome de Jesus venha ser expulso, Pai, dessa casa, Pai. Em nome de Jesus venha ser expulso dessa vida, Pai. Vem quebrando as obras feitas do inimigo, Pai, para derrubar essas pessoas, Deus. Oh, Deus maravilhoso, cobre essa pessoa com Teu sangue, Pai. Libertando ela das garras do inimigo, Pai, dessas prisões, Deus, do inimigo, Pai, desses vícios, Pai, e ela não consegue largar, Pai, ela quer largar, mas não consegue, não tem força, Deus. Peço que o Senhor venha dando força para essa pessoa, Pai. Vem libertando essa pessoa, meu Deus, e assim o nome do Senhor vai ser glorificado, Pai. E desde já também, Pai, quero agradecer ao Senhor e pedir perdão por todos os meus erros e minhas falhas, Pai. Perdoa essa pessoa também que muitas vezes ela se sente culpada, Deus. Ela se sente culpada achando que o Senhor está aí de cima apontando o erro dela o tempo todo, Pai. Mas o Senhor já liberou o seu perdão mediante o sacrifício de Jesus, Pai. Então eu peço, Senhor, nos ajude a se arrepender diariamente, Pai. E nos ajude a mudar de vida também, Pai, para que a gente venha se aproximar mais e mais do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, o Teu Filho querido, Pai. É o que eu te peço, crendo que o Senhor está nos escutando, Pai. Crendo que o Senhor está agindo, Pai. E crendo que os milagres vão acontecer, Pai, mediante a fé de cada um e mediante a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos. Muito obrigado a você que ficou até o final mais uma vez. E peço que você venha compartilhando esse vídeo, por favor, nos ajude para que esse canal venha chegar longe, para que essa oração venha chegar a outras pessoas, para que elas venham ser abençoadas também, né? Peço também que você deixe o seu like, não esquece de deixar o seu like, porque o seu like é muito importante para nós, para que o YouTube venha recomendar para outras pessoas o vídeo. Peço também que você deixe seu comentário, seu pedido de oração, seu testemunho para encorajar outras pessoas a vir orarem aqui também, porque quem faz o milagre é Deus. Eu sou simplesmente um servo dele que fala a palavra dele e quem faz tudo é ele, amém? E muito obrigado, até a próxima, irmãos.